E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um videocast, onde eu e o André Tinha recebemos toda semana algum convidado para a gente falar sobre esses assuntos correlatos à literatura, sobre fazer literário. E a gente está hoje no vídeo 2 de uma série de 3 sobre a escrita criativa. E hoje a gente recebe o nosso querido amigo Jefferson Assunção, autor de mais de 20 livros, nosso colega de editora Taverna, agora que o Tim também chegou na casa. E vamos conversar um pouco sobre a escrita criativa. E, enfim, Jefferson, a pauta é livre, conforme for surgindo os assuntos, a gente vai deixando a mesa rolar. Vou passar a palavra para o Tim, para ele dar um oi aí pro pessoal e depois a gente já passa para ti. Beleza. Bom, é isso aí que o pessoal, a gente está... Esse é o segundo vídeo, né, Rodrigo, de uma série de vídeos aí de escrita criativa. Muito provavelmente vai ter mais um semana que vem, né? Tem, já está confirmado o convidado. Isso, e aí a gente acha que é um tema muito importante, né? Muito, inclusive, pelo certo preconceito que existe em relação à escrita criativa, né? E até por isso a gente quis eleger isso como um dos temas aqui do videocast. E, bom, enfim, eu tenho perguntas para fazer mais para frente, mas vamos tocando e seja bem-vindo aí, Jefferson. Jefferson, então tu te apresenta aí pro pessoal. Tem uma grande história também na parte, vamos dizer, administrativa da cultura. Eu acho que tudo isso a gente pode trazer aqui para o pessoal te conhecer um pouco melhor e a gente está cheio de perguntas para te fazer. Beleza, então tá. Primeiro, obrigado, né, pelo convite. Bom, eu sou o Jefferson Assunção, sou escritor, já publiquei aí, então, vários livros desde 1994, né? Livros infantis, infanto-juvenis, literatura em geral e livros de filosofia também, né? Que são, enfim, minha formação, digamos, né? Intelectual e criativa e, enfim, meus interesses, né, vão aí pela literatura, pela filosofia e pela política cultural, né? Que eu acho que essa é uma coisa importante. Eu trabalhei durante mais de 10 anos na política cultural, né, aqui em Brasília. Eu fui assessor do Ministério da Cultura, coordenei e fui diretor de política de livro, leitura e literatura, né? Uma das minhas atividades, enfim, que muito me orgulho, inclusive, é o Plano Nacional do Livro, Leitura e Literatura, uma grande articulação, cultura, educação, governo, sociedade civil, né? Desenvolvimento do livro, da leitura e da literatura, é algo que precisa de muitas ações de maneira muito complexa. A gente precisa atuar em diversas áreas e então eu trabalhei muito nessa formulação e na articulação, né, das políticas aí de livro, leitura e literatura, incluindo a coordenação de atividades no exterior, Salão do Livro de Paris, Feira de Frankfurt e outras, né, e outros eventos internacionais em que o Brasil esteve presente. Então, depois eu fui secretário de Cultura de Canoas. Me orgulho muito da minha cidade eu ter sido o primeiro secretário de Cultura de Canoas, né? E a gente criou lá o primeiro plano municipal de livro, leitura e literatura do Brasil. Né? O primeiro plano municipal é de Canoas. Depois eu fui secretário adjunto de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Também, né, uma honra, trabalhando 4 anos aí ao lado do Assis Brasil, o Assis como secretário da Cultura e eu era o secretário adjunto de Cultura. Então, assim, eu penso muito a escrita criativa já deu para entender que é uma articulação, né, da escrita com muitos outros fatores, né? Eu penso a literatura de uma maneira sistêmica. Eu penso que a gente necessita articular a literatura e a escrita com outros campos, né? Acho que tem um debate meio defasado em relação à escrita e à literatura, às vezes, né? Às vezes defasado, porque ainda está se pensando a literatura como arte, simplesmente, um campo estético, enquanto que a literatura precisa ser vista, assim como a cultura, em geral, né? Precisa ser vista como um elemento estético, né? Um elemento econômico e um elemento social. Ou seja,
né? A gente precisa ver como é que a literatura se desenvolve desde um ponto de vista né, dos seus impactos, né, verticais de linguagem e de pesquisa, né, e enfim, que é né, o campo estético, mas também como é que a literatura se organiza enquanto direito de cidadania, como é que, né, o direito à literatura, por exemplo, né, o texto do Antônio Cândido, como é que a gente pensa o lugar, né, da literatura socialmente, e mais que socialmente, na verdade, como direito, né, como direitos Exato. humanos, né, como uma dimensão dos direitos que são os direitos culturais, né? E a outra, que a gente já conversou uma vez, Rodrigo, e acho que é importante, é o elemento econômico. A gente precisa enxergar a escrita criativa como parte da economia criativa, Da economia né? criativa. E mais abrangentemente ainda, como parte da economia da cultura. Jefferson, até gostaria de fazer um adendo aqui, como tu já entrou num tema que eu gostaria de falar. Ainda essa semana o Yuri do blog Livrada aqui, ele fez um chamamento assim aos produtores de conteúdo da internet, principalmente a gente que fala de livro, e ontem a Bárbara do BD Barbari também falou sobre, e a Tami, enfim, tantos outros, mas a Bárbara colocou uma frase que eu achei muito interessante, assim, não adianta tu ler o Dostoiévski se tu não tá lendo o ambiente que tu tá inserido, se tu não tá lendo o mundo em que tu vive e o contexto social que tu tá vendo. Porque a gente tem muito produtor de conteúdo, muita gente falando de livro na internet, falando de escrita criativa, querendo afastar a literatura e o fazer literário da política, e a gente não pode jamais separar a literatura da política. A literatura está inserida, enquanto a gente está aqui numa noite de terça-feira falando sobre literatura. Isso aqui é um ato político, e a literatura ela não está afastada só arte, é arte e política, né? Além da parte econômica, por óbvio. Pois é, eu penso assim que ela, né, a literatura possibilita, né, permite um olhar privilegiado para a realidade, é um ponto de entrada para a realidade. E esse ponto de entrada rico, ampliador de repertórios, né, capaz de fazer com que a gente enxergue as questões humanas de uma perspectiva diferente da perspectiva, digamos assim, mais achatada, né, pela realidade mesma. A própria realidade se achata no lugar comum, no senso comum, né, se achata né, na linguagem cotidiana, de como é que a gente se relaciona com os outros, enquanto que a literatura nos permite um arejamento dessas questões, nos permite um arejamento estético, né, que é próprio das sensações, que é o campo das sensações, que é o campo, né, enfim, um campo aí que, no meu entendimento, é necessário para desanestesiar, né? Inclusive nesse sentido, do estético como contraponto à anestesia, como, né, como uma possibilidade de você se desanestesiar, né? Então, às vezes, é pensado o estético como uma anestesia, como uma coisa ao contrário, como se fosse algo, né, que nem está na sua própria origem, na sua própria ideia de passar essas sensações de uma maneira oblíqua, de uma maneira indireta, mas sim, né, se relacionar com a realidade de uma maneira crítica e indireta, né? Agora, assim, eu não gosto da perspectiva da subsunção, né, da subsunção do estético ao ético, né? O escritor deveria estar resumido a documento, né, ao retrato da sociedade, né? Aí a gente, em vez de fazer literatura, estaria fazendo o que eu chamo de retratura, né? É um retrato, simplesmente, né? Enquanto que a própria literatura, ela por si, ela já né, nos possibilita um olhar muito, muito revolucionário, né? Possivelmente transformador, né? O Cortázar, quando foi ao Castelo das Américas, no primeiro ano do Castelo das Américas, foi um ano depois da Revolução Cubana. E numa reunião com os escritores de lá, os escritores de Cuba perguntando a ele o que a gente deveria fazer pela Revolução, né? E o Cortázar diz, escrever bem. Escrever bem é algo que está no campo, né, da arte, mas
excede, né? A gente não vive, não são caixinhas simplesmente, né? Eu queria a gente momentaneamente estreitar um pouco assim o recorte da nossa conversa aqui, trazer um ponto que é o seguinte. Nos últimos anos, talvez na última década, talvez nos últimos 10 anos, a gente vem acompanhando que tem um crescimento do fenômeno de publicação, né? Ou seja, a gente tem aí, por exemplo, o KDP da Amazon, a gente tem um monte de novas editoras menores que entraram no cenário e que possibilitam a mais autores publicar. Tem autopublicação, tem aquelas editoras que são voltadas para o serviço de publicação mesmo, então o autor vai lá e paga para ter o livro dele publicado. Então se ampliou muito as possibilidades de publicação, né? Em diferentes níveis do que se pode dizer, talvez com uma maior ou menor reputação, mas é mais fácil tentar publicar hoje do que era talvez há 10 anos atrás, né? Enquanto que quando a gente tinha meios mais tradicionais de publicação. E talvez um pouco mais recentemente, talvez de 5 anos para cá, a gente viu também um crescimento bem grande do surgimento de muitos cursos de escrita criativa, né? A gente sempre teve tradicionalmente as oficinas literárias, que são clássicas, mas esses cursos eles começaram a aparecer com mais frequência também em diversos formatos, né? O que eu queria perguntar a tua opinião, se tu acha que essas duas coisas têm relação, esse boom da publicação, de maiores possibilidades de publicação com esse aparecimento de maior diversidade de cursos de escrita criativa e, enfim, entender a tua opinião sobre essas duas coisas e se elas se relacionam ou não. Eu acho que o sistema literário brasileiro se complexificou, né, nos últimos anos. Eu diria que nos últimos 20 anos, né, vem se transformando, se complexificando. E, claro, com altos e baixos e tal, mas passou por um período de profissionalização, de ampliação de eventos literários, de um surgimento né, da Feira do Livro, por exemplo, que é o modelo de Porto Alegre, né, né, a Bienal, né, os dois ali que são os mais antigos modelos, né, o Bienal do Livro de São Paulo, o Bienal do Livro do Rio, se ampliou para outras ideias e outras possibilidades, como, né, jornada literária, né, de Passo Fundo, a festa literária, né, de Paraty, para pegar os modelos Fronteira assim. literária lá de Bagé. Então, são vários, na Festa de Poa Literária, né? Isso é importante, que isso tudo foi complexificando e ampliando, né, as possibilidades, assim, do ponto de vista de eventos. Houve um aumento muito grande de eventos no Brasil. Aí, assim, não dá para dizer que não aconteceu uma grande mudança, sim, né, durante a gestão Gilberto Gil, Juca Ferreira, porque teve muito edital e muita movimentação, né, nessa área, em todas as áreas, né? Pontos de cultura, pontos de leitura, modernização de bibliotecas, etc. Então, isso tudo ajudou bastante. O Brasil passou a publicar muito, né, a ter uma grande indústria do livro. Até hoje tem muito livro, né, que se faz no Brasil, falando da indústria cultural tradicional, né? E com o tempo isso, né, paralelamente teve o avanço tecnológico. Tá? Então, o avanço tecnológico, junto com uma outra coisa que é própria também do brasileiro em determinado momento. Hoje em dia dá até para a gente colocar um pouco em crise isso, não sei se a gente é tão otimista em relação a isso, mas houve um uso muito libertário, né, libertador da internet, né, e um uso assim que foi bem importante para ampliar a visibilidade da diversidade cultural brasileira. E a diversidade cultural brasileira, que é gigante, né, nunca vai caber na indústria cultural brasileira. Da mesma maneira, a diversidade literária, né, nunca vai caber na indústria editorial brasileira. E ela ficou sempre represada, né? Como diz um amigo meu, né, o Pablo Capilé, né, do Fora do Eixo, Mídia Ninja, ele diz assim: o que vocês chamam de indústria do sucesso, né, a gente entendeu que é a indústria do fracasso, porque tem 99% de pessoas que não fazem sucesso, digamos, né? Pensando naquela indústria tradicional, se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. A indústria tradicional né, a indústria cultural tradicional que ruiu e que foi sendo aí fragmentada com o tempo
tanto pelas novas aspirações do ponto de vista de diversidade, as pessoas querem se ver e querem falar a sua própria palavra, querem, né, expressar da sua maneira, quanto do ponto de vista tecnológico, que fragmentou enormemente e descentralizou, né, aqueles lugares de legitimação, né? Então, aquela legitimação tradicional, por exemplo, você tem assim, se tu não era publicado por uma editora tradicional, não tivesse ali, ó, né, o Rodrigo, um copyright restritivo com uma grande editora, ele não estava legitimado pelo mercado, né? Como artista. Isso mudou. Hoje a legitimação não é mais uma legitimação simplesmente do mercado tradicional. Você tem uma legitimação, eu costumo dizer que é o seguinte, né? Aliás, essa é uma coisa que eu escrevo sobre isso, tem um conjunto de ensaios que é o Triunfo da Informalidade, né, que interessa bastante pensar a cultura digital, mas que é o seguinte, a questão da legitimação. O que legitima um artista, o André? Você, antigamente, né, e mesmo assim os grandes escritores, numa época pré-internet, que estavam dentro da indústria cultural tradicional, não tinham assim um grande volume de grana, entendeu? Entrando via copyright restritivo. Não. O Scliar publicou mais de 80 livros e dizia sempre isso: ninguém ganha dinheiro com copyright restritivo. Os grandes escritores do Rio Grande do Sul, né? Enfim, mesmo sendo assim 1, 2, né, 3, sempre chama atenção para isso, né? Chamam atenção para isso. Mas assim, o que a gente vê hoje, eu acho, é uma diversidade de possibilidades. Isso é muito bom, porque o que mais interessa não é o sucesso. O que mais interessa é a expressão simbólica. No meu entendimento, o que mais interessa é a capacidade que a gente tenha de colocar o que se pensa e o que se sente, né, em literatura, e isso hoje, né, com uma facilidade maior de se fazer livros, a gente tem então aí grandes movimentações, grandes mudanças nisso que era uma coisa sólida e que gerava mais fracasso do que sucesso, né? Então, é muito interessante a gente ver por exemplo, tem gente que fica assim, a livraria Cultura vai fechar, a livraria... Gente, isso é um bom sinal, inclusive. É verdade. É bom que tenha grandes editoras, grandes livrarias dando espaço às pequenas e médias livrarias e pequenas e médias editoras. E quanto mais a gente tiver pequenas e médias editoras e pequenas e médias livrarias, mais nós vamos ter bibliodiversidade. Exato. Mais nós vamos ter um ecossistema né, cultural mais rico, né? Porque ecossistemas com soja, simplesmente, né, não é bom. Com best-seller, simplesmente, também não é bom. É bom que a gente tenha diversidade. Então, eu acho, André, que sim, nós estamos vivendo hoje num momento muito melhor, do ponto de vista de quantidade, do ponto de vista de possibilidade de colocar, né, de colocar essas expressões simbólicas. E aí, o interesse pelas oficinas de escrita criativa, porque é normal, está todo mundo se interessando. Eu tenho uma oficina de escrita criativa em Brasília, né? A gente tem o Quadro Amarelo, que é uma nova plataforma, né? Curso de escrita criativa com a Assis Brasil e comigo, né? E é assim, uma infinidade de cursos, né, que estão surgindo, de oficinas, e de interesse por essa escrita criativa. Agora, eu acho que ainda tem muito uma perspectiva industrial. Eu tento fazer uma crítica a isso, e os meus cursos, minhas oficinas, são geralmente uma crítica à oficina tradicional, que está ali fazendo, digamos, gerando uma ideia uma ideia romântica. Preparar um autor para um mercado tradicional. Não existe mais isso. A gente não deve sair, no meu entendimento, da ideia de mercado, né, tradicional. Aliás, primeiro tem que conhecer. Eu acho que esse é um grande problema, tá? Porque eu vejo muitas oficinas e muitas pessoas que estão pensando em escrita criativa sem ter uma base sobre o que é a economia da cultura. Vocês entendem o que eu quero dizer? Sem entender o quanto se transformou essa economia da cultura e o quanto você precisa pensar
a escrita criativa mais como artes e ofícios do que, né, propriamente pensar a escrita criativa desde um ponto de vista de uma indústria cultural tradicional caduca, que ela já está indo por água abaixo. Em Jefferson, e essa questão de entender a economia criativa é muito importante, porque a gente ainda vê as gerações estarem sempre olhando para a passada, né? E a gente não pode, tipo, um escritor que está se apresentando para o mercado agora, querer olhar o case de sucesso do Daniel Galera, da Carol Ben-Simon, do Cherchenesky, sabe, do pessoal que veio ali nos 2000 e pouco. Por quê? Porque 2000 e pouco passou. A gente tem que avançar e entender como é que esse mercado está respondendo agora. E até o Cherchenesky, ele fez uma matéria, um artigo agora, faz algumas semanas ali para a Folha, né? Dele dizendo, assim, que, tipo, a geração dele, que era um pouco mais nova, ela chegou a acreditar, talvez até por esse monte de edital e fomento à tradução e apoios que tiveram aí né, de 2002 a 2014, né? Mas que quando se investiu na cultura no país, a gente teve um período que os escritores puderam acreditar que talvez vivendo um pouco de tradução, um pouco de direitos autorais, lançando livro de 2 em 2 anos, tu teria condições de ao menos ter uma vida digna enquanto escritor. E essas pessoas agora estão se dando conta também que tipo aquele modelo já não está mais se repetindo. Acho até que o Tim participou de alguns circuitos, SESC, não foi com a Carol, que hoje em dia já nem está tendo mais tanto eventos com remuneração para escritores, enfim. Então, cada vez mais a gente tem que entender o mercado, né? Sim, eu queria já emendar uma pergunta que daí o Jefferson já responde tudo na mesma toada, assim. A gente estava falando ali antes dessa perspectiva positiva da diversidade que cresceu nas últimas 2 décadas, da diversidade de possibilidades. E aproveitando o teu gancho, por exemplo, da gestão do Gil e de outras gestões ali do Ministério da Cultura que foram muito positivas, agora a gente tem o outro lado, que a gente está... Não bastasse a gente vir de um governo que é completamente avesso à cultura agora, né? A gente está atravessando uma pandemia também que vai nos colocar em uma recessão econômica brutal, né? Eu queria... Tu consegue enxergar assim daqui para frente o que acontece, o quão nocivo é para a cultura e para a literatura, ou se por outro lado esse cenário vai abrir novas possibilidades para a gente tentar encontrar novos formatos, enfim, inovar de alguma forma. Eu acho assim, ó, a primeira coisa que é bom a gente ter a consciência do papel do Estado em termos de cultura. Porque na época que tinham editais, tinha grana e tal, né, muitas vezes não se dava valor para isso. Se pensava, inclusive, que é uma interferência do Estado, está colocando... que é uma bobagem, porque, na verdade, colocava dinheiro e não fazia a gestão direcionada. Não, uma bobagem. Mas o que acontece, né? O Plano Nacional de Cultura, Fundo Nacional de Cultura, enfim, um olhar sistêmico para a cultura que, sim, levou dinheiro para a cultura tinha um orçamento desse tamanho e aumentou muito, muito, muito. Por quê? Porque a ideia de cultura aumentando, aumenta o dinheiro, aumenta, né? O Juca Ferreira sempre disse isso, discurso gera recurso. Se tu tem um discurso adequado. A gente hoje está vendo o que é um horror, mas nós estamos vendo o outro lado mesmo, como tu falou, né? E a gente está vendo a diminuição total da atividade, né, do Estado em relação à cultura. Eu sou absolutamente favorável ao orçamento público para a cultura, eu sou absolutamente favorável ao orçamento público para saúde, para educação, para cultura, enfim, áreas que são essenciais, né? E nós, então, assim, estamos num mau momento, péssimo momento, né? É tão terrível o momento que o SESC, né, que era algo, assim, complementar, digamos, né, às políticas de cultura, passou a ser, de uma hora para outra, a única... Né, a salvação do mercado. A única salvação. Eu mesmo circulei muito pelo SESC, né, no Brasil todo, e pelo Arte da Palavra, e, enfim, com outras atividades, né?
Agora, nem o SESC consegue mais. Ou seja, do ponto de vista institucional, nós estamos numa falência, uma falência múltipla dos órgãos de cultura, né? Salvo alguns estados que estão fazendo um contraponto, e até um contraponto inteligente, né? Mostrando que a bobagem que é você não investir em cultura, porque ela significa você ficar para trás, né? Numa discussão internacional, ela não é nacional, entendeu? Ela não é uma questão assim pequena. Se apequenou muito a ideia de cultura. E se apequenou muito porque voltou-se a ideia de cultura ao artista, simplesmente, e um artista que tem que ser combatido. E a coisa é tão louca que hoje o artista que tem que ser combatido é o artista da Globo, inclusive. É um troço maluco. Entendeu? Quer dizer, ele está no fundo do poço mesmo, o André. É um horror, né? Eu acho, assim, realmente esse fundo do poço é uma grande... A gente tem uma banda aqui em Brasília, eu, meu filho e meus amigos, chama Turíbios, e a gente tem um disco que a gente está fazendo, 13 músicas, e o disco chama Tropeçalha. É um grande tropeço nacional, entendeu? A gente está vivendo nos últimos tempos, desde 2013, eu diria, 14, 15, a gente vem de tropeço em tropeço, né? Cada dia é um 7-1 e nos levando a um lugar muito ruim. Agora, eu sou uma figura sempre positiva, eu sou assim otimista, não por futurologia, André. Eu sou otimista por questão de sobrevivência, entendeu? Eu não quero acertar que vamos nos transformar no país aquele, né? País sonhado, aquele país do futuro, aquele país dos tropicalistas, aquele país, né? Antropofágico, lindo, etc., e que é capaz de trazer toda a riqueza da sua diversidade cultural. Não sei, não é isso. Mas isso como horizonte, como objetivo, né? Isso me anima muito. Acho que Brasília me ensinou, nesse sentido, a ver o Brasil com potência. Brasília como plataforma a partir da qual se pode ir para outros lugares do país e ter contato com a diversidade cultural, né, do Pernambuco, a diversidade cultural da Bahia, a diversidade cultural do interior do Brasil, da Amazônia, etc. E tal. Então, eu acredito muito nessa força, Tim. Acredito na recombinação que já está sendo feita nas periferias. Essa recombinação é uma recombinação estética, é uma recombinação política, né? É uma recombinação de outros, até pela dor, entendeu? É uma recombinação pelo próprio incômodo e pelo lugar onde nós chegamos, né? Tão esvaziado, né? Então, assim, na verdade, eu acredito na rapaziada, né? Como diria o poeta. É realmente uma fonte de energia que a gente tem e que a internet, ainda bem, está aí para ser colonizada para o bem. Ela hoje está em disputa, faz tempo que está em disputa, né? Está em disputa pelo mercado ou pelo comum. Rapidamente, vou dizer para vocês uma coisa aqui, ó. As legitimações, voltando lá. Como é que faz para ver o Tim aí? O Tim está aí do outro lado ou não? Tá aí. Eu acho que tu tá pelo celular. Eu tô pelo celular. O celular, talvez tu puxe pro lado e tu enxerga ele. Então eu vou puxar aqui, vou ver o Tim aqui. Ô, Tim. Aí, agora aqui, ó. Não, então, as legitimações, né? Se a gente pensar assim, ó, nós temos a legitimação do Estado, uma legitimação do mercado. Acompanha aí, Rodrigo. Uma legitimação da sociedade civil e uma legitimação do comum, tá? Já explico o que é. O que é uma legitimação do Estado? Um artista instituído legitimado pelo Estado, Machado de Assis. Machado de Assis é legitimado pelo Estado. Você tem lá um carimbão do MEC dizendo, né, Machadão é o cara. Todos nós sabemos que ele é o cara, mas nós temos essa legitimação, né, do Estado. Guimarães, Érico, enfim, é uma galera aí que tem essa legitimação, né, do Estado. Existe uma legitimação do mercado, que não necessariamente é a legitimação do Estado, certo? O cara que, por exemplo, Paulo Coelho é legitimado pelo mercado.
tem um monte de... E na legitimação do mercado é importante a gente lembrar também, o ano passado, o retrasado, teve aquela primavera literária aqui na PUC, organizada pelo TONUS, e aí tinha uma mesa sobre edição das editoras. E aí tinha uma mulher falando sobre... A editora dela só trabalhava com autoras mulheres e negras. Aí ela tinha uma cota de 10% ali de livros publicados que era para mulheres brancas. E aí a editora que era da Companhia das Letras, que estava participando da mesa, ela disse, não, eu acho super válido, mas vocês não se deram conta que agora vocês já não estão mais fazendo diferente. Porque no momento em que a gente se dá conta que há essa demanda do mercado, isso aí já vira negócio, já vira mercado, e é por isso que todas essas autoras a gente está trazendo para nós também. Tipo, o mercado às vezes se atrasa, mas acaba legitimando, e aí outras legitimações já de outros grupos vão ter que surgir no desse mainstream. Pois é, mas assim, ó, tu tem, digamos assim, a legitimação do Estado é diferente da legitimação do mercado, como eu falei. Então, o best-seller, por exemplo, passa ao largo, né, e longe dessa legitimação do Estado. Hoje em dia, pós-modernamente, tem gente legitimando tudo dentro da academia, né, e dentro do Estado. Mas daí é outra discussão, uma discussão de ordem teórica que me interessa muito, inclusive, né? Por que essa legitimação se dá? Que nível de... É bom ler o Terry Eagleton escrevendo sobre isso. Mas, assim, a outra legitimação é a legitimação da sociedade civil. O que é essa legitimação? A igreja, hoje nós estamos vivendo aí quase com uma teocracia, né? Uma misturança de política com igreja e tal, e com religião, e que tem uma legitimação. Gospel, tem uma legitimação, né? Isso da igreja. Mas nós temos uma legitimação dos partidos, legitimação do, né? Enfim, legitimação dos sindicatos, etc. Tá bem? E nós temos uma outra legitimação, que é a legitimação do comum. A legitimação do comum não tem nada a ver, ele não é uma legitimação do Estado, nem do mercado, nem da sociedade civil. É uma legitimação do like, do share, do view. Né? É o que é visto, é o que é compartilhado, o que é gostado, né? Como dizem os portugueses. Né? E é uma legitimação que está se ampliando. Aí, como bem observou o Rodrigo, o que acontece? O mercado fica de olho. O mercado fica de olho nessas legitimações do comum para, né, abocanhar. E aí vai ali e coloca um copyright restritivo para a exploração daquele direito de cópia, né, que não necessariamente vai virar uma legitimação do Estado, não necessariamente. Né? Mas já há muita gente passando direto do comum para a legitimação do Estado, sendo, né, objeto de pesquisa. Você está entendendo o que eu quero dizer? Sim. Então, esse nível de legitimação, André, eu acho muito interessante, porque é capaz da gente ter um arejamento, né, maior. Não necessariamente você precisa passar pela indústria cultural tradicional. Não necessariamente você precisa passar pela legitimação do mercado. Você pode ter um mercado, inclusive, colonizado até certo ponto por outros valores, né? Arejado, distribuído, né? Complexo, e uma economia criativa é difícil da gente pensar nesses termos, tecnicamente, a gente vai chegar na perspectiva americana, anglo-saxã, tradicional. Mas pensando em economia da cultura, que é mais aberta, mais ampliada, né? Que se organiza assim mais do ponto de vista da diversidade, cujo o centro não é a acumulação de riqueza, mas sim a emergência de novos sujeitos. Estou sendo claro para todo mundo, né? E a emergência, né, dessa diversidade, nesse sentido, então nós sim temos possibilidade, André, de ter mais impactos, entendeu? Então, assim, eu acho, por exemplo, né, vamos falar da Porto Alegre, tem aí a Livraria Taverna, a Padula, né, a Baleia. Eu costumo dizer, tem uma rua de Porto Alegre tem mais livraria que Brasília. Tá? Tem livrarias pequenas já com uma cara própria e com editoras, entendeu? Com coisas surgindo, assim, com
um lugar, claro que sempre com dificuldade, não é um paraíso, não existe, né, paraíso, mas existem essas possibilidades da gente conectar diretamente, né, esses autores com com outros sistemas, né, não necessariamente a indústria cultural tradicional. O que eu acho que ainda está em disputa, Rodrigo e André. Por exemplo, a gente deveria usar mais copyright não restritivo. Eu acho que ainda as editoras... Eu publiquei o primeiro livro em copyleft do Brasil, em 2001, tá? Chamou O Mundo das Alternativas. O Rodrigo, que é do direito, vai entender qual é que é a importância da gente pensar sobre isso, discutir sobre isso. Tá? Porque isso aí não é nem conversado, né? Nem é conversado. Depois disso veio, né, todo o movimento de Creative Commons, né, de discutir outras formas de licenciamento não restritivo, de copyright não restritivo. O primeiro livro de ficção que eu tenho notícia em copyright não restritivo Creative Commons do Brasil é meu, A Vaca Azul é Ninja, em Uma Vida Entre Aspas. Mas o que acontece? Tu chega mesmo para as editoras pequenas e as editoras pequenas não querem bancar um copyright não restritivo. Está muito defasado, é isso que eu quero dizer. Você está entendendo? Ainda está usando um sistema de legitimação do mercado tradicional, compreende? Tá havendo, na verdade, um buraco aí entre onde a gente podia estar e onde uma Amazon da vida, como o KDP ali que o Tim citou, já avançou, e aonde até mesmo as pequenas editoras estão, né? Porque elas que podiam fazer alguma coisa nova, às vezes até por falta de know-how, tipo, pega só um contrato lá de uma Companhia das Letras emprestado e reproduz aquilo ali para sempre, que é uma coisa que a gente vê acontecer. Esse contrato aqui, mas é padrão, todo mundo é assim. E aí a gente não pensa mais no mercado. Então, Jefferson, eu queria aproveitar esse gancho da economia criativa, assim, eu não sei se a minha percepção é correta, tá? Me corrija se eu estiver errado. Mas quando a gente fala de economia criativa, eu tenho a impressão que denota muito mais a importância das políticas públicas, né, de financiamento da cultura, porque o mercado, entendendo o mercado como o privado, nem sempre ele está disposto a bancar algumas coisas, né, enquanto que o Estado ele tem condições de fazer isso. Por outro lado, isso não acaba deixando a gente um pouco refém de quem, por exemplo, a gente está vivendo esse momento que é muito crítico agora, né? Mas quando a gente está muito na mão do Estado, a gente não fica muito refém de quem está lá, por exemplo, mediando, escolhendo e decidindo por conta o que vale, o que não vale, o que é bom e o que não é bom. Assim, como que tu enxerga essa relação da gente estar refém de quem está no momento no poder, entendeu? Entendendo que isso muda a todo momento, e essa relação com a economia criativa. Assim, eu vejo que, assim, primeiro, não tem saída, entendeu? É melhor tu ter um Estado que fomente a cultura do que ter um Estado que não fomente a cultura, né? Fomente, quero dizer, coloque grana, né? Não coloque uma ideia de cultura. Bom, aí vai depender de como as pessoas votam para colocar pessoas que são mais ou menos democráticas enfim, governando, né? Mas, assim, eu também não acho que o Estado tenha que fazer uma coisa permanente. Assim, não é que não tenha, né? Se a gente fosse a França ou a Alemanha, seria, né? Até a Espanha. Né? Mas no caso de ter pouca grana e ter toda essa fragilidade institucional, etc., né? Se trata de colocar recursos para o fomento de estratégias um pouco mais duradouras, né? Um pouco mais duradouras, de Estado mesmo, né? Que é exatamente por isso que políticas de Estado são importantes em vez de políticas de governo. Toda uma discussão que tem de tu amarrar institucionalmente com mais qualidade, né? Amarrar com mais qualidade, porque assim, se tu tem um plano que né? Enfim, que é aprovado no Congresso, é totalmente diferente de tu ter algo que é simplesmente um decreto frágil, né? Que possa ser transformado, derrubado a qualquer momento. Então, assim, se trata, eu acho, sim, de os artistas discutirem com o Estado a qualidade das políticas públicas, entende, André?
para, sim, essa qualidade das políticas públicas, né, garantir minimamente, porque não existe uma garantia total, assim, né, ninguém está no paraíso, né? O inferno é bem aqui também, entendeu? Então não é uma coisa simples, né? Mas não tem muita saída, a não ser, no meu entendimento, o conhecimento de como é que o Estado funciona e como inserir, fazer implantes socialistas no mercado, como dizia, né? Enfim, como você precisa fazer algum implante, entendeu? No Estado. Se pensar como é que é o norte da Europa, né? A Suécia, a Noruega, né? A Finlândia, o Estado é super presente como o quê? O financiador, fomentador, né? Na verdade, é muito mais próximo de um implante socialista no mercado, vocês estão entendendo? No Estado, né? Que, por sua vez, acaba gerando reflexo no mercado, né? Então, assim, eu não tenho medo do Estado, não. Pelo contrário, eu sou um cara que eu morava na Matias Velho, em Canoas, eu sei muito bem o que é o mundo sem Estado. Um Estado ausente. Não é uma coisa romântica, viu? Onde não tem Estado é um laissez-faire, é um tudo pode, e geralmente os frágeis estão muito mais fragilizados, né? E à beira, enfim, eu tenho uma complementação à pergunta do Tim aqui, porque eu me lembrei quando o Tim fez essa pergunta que alguns anos atrás teve uma pessoa que veio aqui no Brasil, eu não vou me lembrar do nome dele, tá? Que deu umas palestras sobre cinema. E, se eu não me engano, ele era meio professor de roteiro ali da época do Tarantino, enfim. Aí ele estava avaliando o cinema brasileiro, ele dizia, me parece que o Brasil tem bons realizadores, enfim, mas que o calcanhar de Aquiles do cinema brasileiro seria justamente esse, na visão dele, tá? Seria justamente esse, do nosso cinema não ter se dado conta de que ele poderia ser autossustentável por estar sempre vivendo sob a bengala de uma lei de incentivo, da lei não é da incentivo à cultura, mas as leis do audiovisual, enfim. E aí, complementando a pergunta do Tim, Jefferson, e eu vejo que tu é um cara que está pensando nisso também. A gente está vivendo nesse momento em que o Estado está ausente da cultura, né? O atual governo, ele odeia cultura, odeia conhecimento, e a gente não tem que ter vergonha de falar isso. A gente sabe que essa é uma realidade. Então, ele não está só ausente, ele está presente, ele mas está contra, presente né? O que é contra. mais perigoso ainda. E perseguindo, e tolhendo, e tentando censurar. Então, aí vem essa parte da economia criativa e vem ao curso online que tu tá lançando. E quais seriam essas oportunidades para a gente, para novos autores, enfim, sabendo que a gente vai enfrentar mais 3 anos, talvez, com o Bolsonaro, espero que não, mas sim. Mas, de qualquer forma, a gente vai ter um período de recessão e um período complicado pela frente, ao ponto que a gente não quer que isso aí influencie na capacidade de quem já vive da escrita poder continuar, e da gente que não vive da escrita como eu, mas que gostaria de, pelo menos, poder dedicar mais horas do meu dia para isso, né? Tu acha que tá um horror ou que a gente tem alguma alternativa? Então, deixa eu dizer uma coisa, Rodrigo. Eu não concordo com a visão de não sei quem que tu citou. Pois eu não me lembro quem era o nome dele. Mas eu não concordo porque é o seguinte, cara, a França tem dinheiro pra caramba para cinema, a Europa toda, né, para dizer alguma coisa, tem dinheiro pra caramba para cinema, a Alemanha. Vamos pensar agora a Argentina, por exemplo. Dá uma olhada o que é a recuperação assim de todo o sistema cultural na Argentina. Ele não é feito pelo mercado. O mercado não é bonzinho também, viu, André? Não é vamos regular tudo pela livre iniciativa e vão surgir os melhores disso. Nada. Não. Entendeu? Se tu deixar, o mercado vai consumir com a diversidade cultural. Essa é a verdade. Então, tem que ter, sim, no meu entendimento, discussão para a qualificação das políticas públicas, viu, Rodrigo? Não quero dizer que o Estado seja bom. O Estado pode ser bom ou ruim. O Estado, eu acho, na Finlândia, estive lá lançando Cabeça de Mulher Olhando a Neve, tenho amigos que moram lá, eu acho que o Estado é muito bom. É um Estado que eu gostaria muito de ter assim, a metade dele já me
já era estaremos bem. interessante, entendeu? Agora, não se tá, as pessoas um pouco que binarizaram a ideia de Estado, sabe? Parece que Estado é a União Soviética e, não necessariamente, entendeu? Você pode ter, né, a coisa mais, para mim, assim, o modelo mais realizado de sociedade, Estado, mercado, volto a dizer, é o norte da Europa, entendeu? E não por acaso, o desenvolvimento cultural está na base disso, e o desenvolvimento da literatura está na base disso. É só a gente ler a história da literatura, a gente vai ver o quanto tem a ver, né? As próprias traduções da Bíblia e a indústria editorial né, da Alemanha para cima fez com que, sim, a sociedade fosse mais equilibrada, né, melhor distribuída. Então, assim, eu acho, viu, Rodrigo, que a gente pode ter, tipo assim, tá, soluçõezinhas aqui, soluçãozinha ali, soluçãozinha de coisas pontuais, tá entendendo? Pontuais. Mas o grande problema que nós temos nesse país é que os problemas são estruturais, eles não são pontuais. Esses são problemas estruturais, a gente tem que pensar a história da leitura no Pensar país. A grande. gente tem que pensar que era proibido fazer livro no Brasil até 1808. Entendeu? Uhum. Era proibido. O déficit é de 3 séculos em relação à Europa, compreende? Só de olhar para o lado aqui, Uruguai e Argentina, né? Toda a América Espanhola, o desenvolvimento das universidades, né? É muito anterior, né, ao Brasil. O Brasil, na verdade, tem uma ideia, ou tem uma história problemática com o livro. É uma história absolutamente problemática, recente e problemática. A história do livro no Brasil é de 1937, entendeu? Para ser bem claro, Getúlio Vargas, é o MEC, entendeu? Antes disso não existe, né, livro no Brasil. A gente ainda está, entendeu, Rodrigo? Ainda está tentando colocar uma biblioteca por município, entendeu? No país, enquanto que a Argentina já tinha isso no final do século, no início do século XIX, já tinha uma E as biblioteca que por tem estão município. totalmente desassistidas, né? Com doações de As que livro tem são velho. depósitos de livro, entendeu? As que tem são depósitos de livros e absolutamente concentrada. Então, o Brasil é uma sociedade muito, muito, muito desigual e sai de uma situação, André e Rodrigo, de pré-modernidade para pós-modernidade sem modernidade. Esse é o problema principal. Você sai da pré-modernidade, que é sem o livro, Uhum. para a pós-modernidade, que é o tablet e o celular, né, para né, o que mais agora? Agora tem o que é o parangolé eletrônico, o digital, né, de vestir, mas sem a modernidade, que é o longo encadeamento lógico que o livro possibilita, o longo encadeamento estético, o longo encadeamento lógico, que é a base da modernidade. Né? Então, assim, o Brasil tem eu escrevi minha tese de doutorado, chama Ilustração Vital, sobre exatamente a necessidade de a gente desenvolver o livro no Brasil, diferentemente da Europa. A gente tem que pensar, eu acho, né, pensar o desenvolvimento de um livro aqui como algo vital para a nossa sociedade. É o que eu penso. Porque, assim, sem esses longos encadeamentos lógicos e estéticos, nós vamos ser sempre levados, né, para um falso arejamento pós-moderno, tá? De que a gente vai resolver tudo no acesso, mas um acesso que, na verdade, não acessa nada, porque a Uhum. pessoa não consegue ler, compreender com profundidade aquilo. Né? Aí vocês me perguntam, o que isso tem a ver com escrita criativa? A gente convida o Jefferson para falar de escrita criativa, ele vem aqui e fala de todo o resto, mas não fala de escrita criativa. E nós precisamos falar de todo o resto também. Nós precisamos falar de todo o resto. Porque não adianta o Rodrigo fazer livro, não adianta o André fazer livro, o Jefferson, entendeu? Se não tem a outra ponta, se não tem um sistema literário, se não tem gente lendo, se não tem, né, uma coisa Incentivo, ah. distribuída. Pois é. É, Então, eu acho que é um problema do tamanho de um bonde, entendeu? E assim, a gente vai ter várias coisas super legais, tá? Mas elas vão ser assim bonitinhas, mas superficiais, viu, Rodrigo? A gente ainda vai precisar muita, ralar Falar muito, muito. né, para ter um sistema de bibliotecas públicas decente, entendeu?
para ter, né, para ter políticas públicas. Eu queria fazer só um adendo à pergunta anterior que eu fiz e também uma nova pergunta. Eu também acho muito importante o Estado, viu? Não acredito no mercado, não confio na autorregulamentação do mercado. Acho que o mercado se autorregula só em benefício próprio, né? Uhum. Então, só para não parecer que eu estou com um discurso de neoliberal aqui. A minha preocupação é assim, quando a gente está sob o domínio de um Estado como esse que a gente está agora, é tentar entender alternativas mínimas para a gente não se sentir tão refém na mão dos caras que estão escolhendo, né? Esse era o sentido da pergunta, assim. E eu queria aproveitar o teu gancho também para perguntar um outro negócio. Quando tu fala no restante, e nesse restante eu queria entender também a tua opinião, assim, para pensar um pouco além do livro enquanto suporte, enquanto meio, porque assim, hoje o livro, a literatura, ele concorre com muita coisa, né? Concorre com o WhatsApp, que em atenção, né, das pessoas, as pessoas estão com o WhatsApp na mão o tempo todo, concorre por atenção com o Netflix, nas séries, enfim, é um sem número de coisas, né? Tu acredita na sobrevivência da literatura para além desse formato de livro físico tradicional e mesmo para além do e-book, que já é uma coisa que já existe há algum tempo, assim? Tu acredita em outros formatos, sei lá, audiobook ou outras coisas em função do formato tecnológico mesmo, que de repente possam vir a ajudar a trabalhar a narrativa de outras maneiras? Pois é assim, eu acredito. É uma pena, a gente tem pouco tempo para falar, as coisas são muito complexas, né? Muitas. Cada uma delas dá uma conversa muito longa, muito longa. Uma delas é essa, que é pensar o seguinte, ó, o livro, André, ele tem... O escritor não faz livro, o escritor faz literatura. Uhum. A editora e a gráfica faz o livro, né? A gente tem um pouco uma visão até da era industrial, parece que o escritor faz o livro. A pessoa, cadê o teu livro? E tem pessoas que fazem essa pergunta, achando que o Rodrigo foi lá fazer o livro dele mesmo, né? Enquanto que o escritor faz literatura, a editora faz o livro, né? E o leitor faz a leitura. Então, livro, leitura e literatura são três coisas diferentes. O livro é um suporte que já foi outra coisa. O suporte da literatura já foi um códice, né, de outro material, e já foi, antes disso, foi uma pele, né? Já foi Antes disso couro, foi uma tabuleta de argila. Oi? Já foi couro, já foi pedra, já foi tudo. Já foi pedra, antes disso foi uma tabuleta de argila. Então a gente está dentro dessa tradição de mudança do suporte. O suporte vai mudar, entendeu? E o livro vai se transformar em outra coisa. Já está se transformando em várias outras coisas, e tudo isso significa o seguinte, né? A grande questão é se vai perdurar o nosso sistema de gravação da memória externa humana tradicional, que é o alfabeto. O alfabeto, ele até hoje nos serviu muito bem para gravar, né, e gerar essa complexidade toda que é a cultura. O Wieland Flusser, filósofo, né, no seu livro A Escrita, acha que não, e que é inclusive dispensável, né? Isso vai ser transformado como tecnologia, vai ser ultrapassado. Então, a literatura não é aquilo, não é o livro. A literatura, ela vai, por exemplo, o cinema está cheio de literatura, o quadrinho está cheio de literatura, a música está cheia de literatura. Vários outros, né, outras artes e vários outros suportes têm e terão literatura, né? A própria ideia de cinema, Rodrigo, eu estava pensando isso hoje, inclusive. Por exemplo, lembra, o pessoal fala um pouco assim, pô, literatura, vocês trabalham com um negócio que nem existe mais, né? Que é assim, tipo, literatura. Eu prefiro falar em outra coisa, aí falam narrativa, escrevo história, escrevo conto e tal. Pois é, o meu filho estuda cinema. Eu estava pensando, cara, pós-pandemia, vai ter cinema, Rodrigo? Espero que sim, estou louco para ir. mas é uma... Mas entende como suporte? Compreende o que eu quero dizer, André? Vai ter É. como lugar, vai ser a mesma coisa, né? Entende? Eu estava lá em Bagé e vi a premiere de um filme chileno que era o nome da personagem, até o nome do filme,
que estreou, era para ter estreado no cinema, eles fizeram uma premiere no aplicativo do MUBI, que ele estava livre para quem quisesse entrar e assistir. E as plataformas estão realmente mudando, né? E a gente está pegando esse barco. O lugar para reunir 500 pessoas fisicamente sentadas uma do lado das outras não exista mais, né? Pode ser que o filme se torne dentro do óculos de realidade virtual, cada um na sua casa. Então, assim, a escrita, na verdade, eu acho assim, a literatura, né? Melhor pensando, assim, o longo encadeamento lógico, eu espero que continue e vai continuar, um longo encadeamento estético, o melhor é que esteja, né, num códice, não enfim. Mas, eu vim para Brasília agora, vou ficar aqui até dezembro, eu trouxe 300 livros aqui dentro. Uhum. 300 livros. Simplesmente, é óbvio que eu não poderia reclamar dessa portabilidade, não, Rodrigo e André? Isso é maravilhoso. E o tanto que eu posso, enfim, ter acesso, escrever né? Então, assim, eu acho que a gente não deve colocar isso como o fim do mundo, né? Eu acho que deve preservar, assim, a arte da narrativa e, pelo contrário, eu acho que tem que mostrar que todas as outras artes precisam, né, daquilo que é específico da literatura, né, que é saber como as histórias são feitas. Né? As narrativas elas vão seguir existindo, nem que seja de forma oral, como foi lá no princípio, né? Vai mudando. Eu tenho muitos amigos músicos e aí o pessoal diz, Rodrigo, a gente já, né, o pessoal da música nativista, que foi uma das que mais demorou para entrar para os Spotify da vida, para as plataformas digitais. E hoje eles me dizem, a gente já faz agora o nosso disco, o físico, é edição do colecionador. Ele é um pouquinho mais caro, tem meia dúzia de exemplares impressos, para aquela pessoa que quer colecionar. E a gente sabe que o ser humano, ele adora uma coleção. O ser humano é doido, né? É de livro, tem gente que tem chaveiro, tipo, a gente nem falava mais em vinil, os caras colecionam vinil, agora o vinil tá voltando, mas enfim, a plataforma vai, então a gente sabe que o livro, eu acredito que nem que seja só exemplares de colecionador, a gente não vai ver acabar, e talvez nem nossos filhos, e talvez os nossos netos não, né? Mas a gente tem que sim... Vocês já estiveram no Japão. O Japão é uma aula disso. Porque se tu chegar lá, cara, tu imagina, então é um troço todo super tecnológico e tal. Cara, o papel, entendeu? E o pessoal tem um apreço pelo papel, sacou? E é sensacional, é uma coisa tátil, né? Você tem um outro tipo de sensação que se tem com aquele material, né? A outra coisa é a seguinte, uma coisa é estar na frente de uma estante do tipo aí de vocês, a minha aqui eu tô numa outra casa, na minha casa, né? Mas tu vira para trás aí, o Rodrigo, o André, vocês vão ter um monte de estímulos pelas lombadas dos livros, as cores, os nomes, etc. Se pegar isso aqui, cadê os meus 300 livros? Que estímulo físico, visual, entende? Então, assim, ele vai ser, Rodrigo, sempre útil, né? Portátil. Sim, é que nem Netflix, a gente às vezes fica 2 horas lá e não consegue escolher um filme. E aqui tu tem a experiência total. Vou ali na minha estante e vou... O livro que eu vou indicar hoje foi assim, que eu já tinha tentado ler ele, mas depois vou deixar mais pro fim. E dessa vez eu puxei e era o momento certo. É um pouco parecido com a experiência de entrar numa livraria física de verdade e comprar pela internet, né? Não é a mesma coisa. Não. Mesmo que diga assim, isso é coisa de conservador, de gente que... a verdade é o seguinte, nós estamos no encontro, eu sempre falo isso para os meus alunos mais jovens, quando eu for conversar com meninada de 2º grau, que a minha geração é a geração do livro. Né? Eu sou da última geração daqueles que vêm de um momento que só tinha livro. E a gente está se encontrando com aqueles, vocês já são bem mais jovens que eu, que vêm, né, do mundo já misturado. Né? É digitalógico, né? Digital e analógico. E tem uma gurizada nova que vem só do digital. Então tem o analógico, né? Tem o digitalógico e tem o digital, né? Que é o nativo digital, por exemplo. Sim. Meu filho de 20 anos, a relação dele com o livro não é a mesma. O amor, a sensibilidade,
É uma coisa, parece... A gente tem uma geração toda que já nasceu depois do Big Brother, né? A gente às vezes nem se dá conta disso. Tá com 20 anos e ele não teve nenhum verão sem Big Brother na vida dele, imagina. Pois é, exatamente. Então, assim, mas nós temos uma grande tarefa, viu? Que é a tarefa de conectar os dois mundos. Uhum. Não vai ter mais esse encontro. A próxima geração já vai ser totalmente digital. É verdade. E não vai haver mais aquelas figuras que vão dizer assim, ó, cara, olha, né, a textura desse papel, olha o quanto essa editora foi feliz na escolha, né, desse formato, né, então ele como objeto, eu acho que vai continuar exercendo o seu fascínio, né? Isso é uma coisa muito boa. E algo que pra gente que escreve, enfim, eu sou um autor que pesquiso bastante estratégias, enfim, gosto de participar ativamente de toda a confecção, desde o plano, estratégias de lançamento, enfim, mas ainda, tipo, fico muito feliz quando eu chego ali, vou falar com meus editores, escolher o papel, e aí eu digo, ó, guris, eu quero que vocês troquem, vocês estão usando a fonte tal nos outros livros, eu quero que a minha seja essa, eu quero pegar a capa e ter essa coisa bonita no meio, eu quero, sabe? E isso aí é uma parte de uma experiência que a gente tem muita importância para nós enquanto e não gostaria eu de estar presente e não estarei, né? Porque a gente tá de passagem nesse plano, mas quando a gente não tiver mais essas muito embora eu seja um cara super favorável ao Kindle, à Amazon, ao KDP, eu tenho livros que estão lá, só livros que são só digitais e acho importante esse movimento do autor saber que ele não precisa só da editora, que a editora é mais um parceiro nessa caminhada, né? E eu penso muito nesse sentido. Fala, Tim. Eu não sei, cara, se demora tanto tempo assim para o livro físico de papel desaparecer enquanto objeto, porque talvez muito por questões climáticas, né? O papel ele vai se tornar um negócio cada vez mais caro e tem que derrubar a árvore e tal. Eu não sei se demora tanto assim para ele se tornar um negócio mais cult mesmo, sabe? De colecionador, que nem tava falando antes. Espero que não, né? Mas... espero que demore. Vejamos. Mas eu queria já meio que encaminhando, assim, só que eu queria fazer umas perguntas para ti aqui, Jefferson. Vindo para nossa temática original aqui, que o nosso papo tá super bom, a gente tá falando sobre várias coisas. Acho que a gente vai ter que chamar o Jefferson de novo, Tim. O que tu acha? Rende alguns programas aí, né? Rende uns quantos programas, né? Eu queria, assim, ó, entender o teu objetivo e teu projeto do Quadro Amarelo, como é que foi essa criação. A gente que está aqui em Porto Alegre, que tem a experiência com o Assis pessoalmente, ali na oficina dele, achei muito interessante, assim, eu já tinha te dado os parabéns, né, pessoalmente, mas te dou aqui por conseguir convencer o Assis da importância de estar nesta ferramenta conversando não só com os escritores aqui do Bonfim, né? A gente precisa que mais pessoas tenham a experiência com o Assis, contigo e cada vez profissionalizar mais essa escrita criativa que, embora eu tenha começado lá dizendo que muita gente tem preconceito, mas a gente está aqui para conversar sobre e para abrir mentes. Se a gente conseguir que uma pessoa diminua seu preconceito depois de assistir um programa desses, a gente já está faceiro. Eu acho assim, ó, o preconceito que existe tem a ver com, digamos, né, com um tipo de autor, né, que se sente meio ameaçado no seu privilégio, assim, do tipo, se chegar outras pessoas que estão aprendendo vão tomar o meu lugar. É normal. Eu acho que esse é um problema, né? Que, tipo, se eu cheguei, por que outros não vão... Por que os outros têm que estudar, sendo que eu fiz o meu livro sozinho? Tem um etc, escritor assim. super famoso que postou uma foto esse tempo na internet, numa academia lá, levantando uns pesos. Essa é a única academia que o escritor precisa. Depois, em off, eu conto quem foi. Mas, assim, eu sou super favorável ao ambiente criado pelas oficinas, super favorável, absolutamente favorável.
acho que é muito melhor a gente estar conectado e apaixonado por ler, escrever e trocar conhecimentos desse campo, né? Eu acho assim que Porto Alegre vive uma coisa muito especial. Quem anda por outros lugares do país vê isso, sabe? Tem até assim é muita gente em Porto Alegre que se interessa por literatura e se interessa por escrita e por oficina. Tem tudo a ver com Assis Brasil, tem tudo a ver com esses 35 anos do Assis também, né? E com a Vem feira de também. antes, mas o Assis é que sistematizou isso e foi dando corpo, né? E transformando, saindo da ideia de criação literária para a escrita criativa. E hoje a gente está numa outra fronteira, eu acho, né? Criação literária, escrita criativa, e agora tem uma outra coisa que é em relação a esse mundo todo que a gente acabou de delinear aqui, sabe, André e Rodrigo? O que é que vai rolar, entendeu? Porque a escrita criativa ainda vem lá desde 1880, entendeu? Se a gente pensar, isso é indústria cultural tradicional, o escritor falando da sua perspectiva de artista dentro de uma cadeia produtiva que já está em transformação. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Sim. Bom, a Quadro Amarelo vem exatamente nesse momento, né? A ideia da plataforma de escrita criativa é assim, Assis, olha, esses 35 anos gerou um monte de gente exatamente, está lá no Bonfim, né, se fechando um nos outros na Felipe Camarão, Fernando Machado, lá do outro lado, lá nas livrarias, né? E só que, assim, tem uma demanda muito grande no Brasil inteiro, na verdade, né? E a ideia, então, é conectar, fazer com que esse tipo de coisa que acontece com tranquilidade, aí, tranquilidade não, mas acontece, né, no Bonfim, acontece no centro, acontece em outros lugares da cidade, esses territórios, a gente fazer algo mais ampliador, né? E, enfim, então, gravamos aí o Assis Brasil, né? E a gente fez são 40 aulas, né? 13 horas de É bastante aula. aulas. O primeiro e o segundo níveis são comigo, né? Aí a gente passa para um terceiro nível de técnicas avançadas de escrita criativa com o Assis Já com Brasil. Assis. Tem tido um sucesso, tem 2 meses só de Quadro Amarelo e a gente já está, né, assim, crescendo e tá muito interessante. Com uma E a estratégia de ideia marketing é super essa, a gente boa vai ali, com conectando presença em mais. rede social, né? Como? Onde, com uma estratégia de presença em rede social, de tudo isso, né? Se conectando com o escritor de hoje em dia, né? Exatamente. Isso que tu falou também, ô, Rodrigo. Hoje mesmo, neste momento, né, nós temos também uma live inédita aí do Assis Brasil, né, na Quadra Amarelo. Na próxima terça-feira, né? Isso. Na próxima terça-feira, que horas é? Já vamos fazer a chamada aqui, porque o nosso vídeo vai antes. Vai antes, né? Então, na próxima terça-feira, às 19 horas, nós temos lá o Assis Brasil falando. É uma aula online, né, Aula da online. ideia ao texto. Ah, muito bom. No dia 19, então, terça-feira, né? No dia 19, na terça-feira. Legal. E é mais uma oportunidade, né, da gente ir conectando esses mundos, né, o Rodrigo e Com André? certeza. Conectando esses mundos e ver o que sai daí. Tem muita coisa interessante. Vocês devem estar, enfim, todo mundo que está nessa área está vendo pipocar, né? Gente muito legal, muito interessante, vindo de tudo que é canto. Eu tenho muitos alunos aqui em Brasília também, né? E já tem gente, assim, muito afiada. Eu tenho alunos aqui há 4 anos, né? Também, e com aulas toda semana, por exemplo, né? Na minha oficina, daí, né? Na oficina de escrita criativa. E está surgindo muita coisa. Eu acho que sim, que o ambiente de oficina é extremamente produtivo para ampliação de repertórios. Se a figura vai usar ou não vai usar aqueles repertórios, ou se vai usar para ler, por exemplo. Eu tenho um aluno que ficou comigo 3 anos quase, nunca escreveu. Prefiro não fazer. É um É baita, eu um vi. grande leitor, entendeu? É um baita do leitor, né?
exatamente nessa perspectiva de que nem tudo tem que ser esse produtivismo também, sabe? Sim. Produz, né? Legal. E um outro negócio que eu acho que até que é um próximo passo também, talvez eu tenha que fazer um outro vídeo daqui a pouco, porque a gente já está esgotando de novo, mas um negócio que tu fala em escrita criativa, já vi em outro passo, eu me lembro muito do que o pessoal tem falado, assim, tipo, tem alguns amigos que fazem o mestrado ali, ou doutorado em escrita criativa, e como a escrita criativa ainda ela é uma linha dentro da letras, o pessoal comenta que por vezes encontra matérias e cadeiras e discussões ainda afastada do mercado literário, ainda muito preocupada com a crítica, com a teoria literária, focada no pessoal das letras mesmo, e não traz para o escritor que está ali fazendo a faculdade de escrita criativa essa vivência do escritor, entender do mercado, entender, até a própria Débora falou semana passada, entender estruturação, que dá para, sabe? O pessoal que às vezes ainda está confundindo um pouco a escrita criativa com letras. Eu acho que isso aí também pode ser a ser um passo dentro do próprio projeto deles lá na PUC. Eu acho bem interessante isso. Eu, inclusive, acho que a escrita criativa deveria ser pensada mais perto, sabe, da economia criativa do que propriamente das letras. Porque nas letras você tem uma outra pegada, uma outra perspectiva. É a crítica, é a teoria, é a história. Não é basicamente assim. Não é o fazer literário. Uma questão produtiva que escapa, né? Uma questão produtiva complexa, como essa que nós estamos falando aqui hoje, por exemplo, ela exige outros saberes, outros conhecimentos. Você precisa de outros conhecimentos. Você precisa conhecer não só, né, técnicas da ficção, mas você precisa conhecer também onde é que isso se insere do ponto de vista antropológico, sociológico, econômico, até para entender as próprias transformações na narrativa, né? O centro da minha discussão é sempre a escrita, tá? Mas para você saber como é que uma estrutura, né, uma mini-trama, uma antitrama, por exemplo, são feitas, né, a gente tem que entender de onde é que saiu. Saiu de uma grande transformação de como a gente pensa o mundo, do ponto de vista, né, antropológico, sociológico, econômico, né, filosófico, religioso, etc, etc, etc. Então, as conexões são muito maiores do que simplesmente a teoria da literatura. Acho que, assim, sem teoria da literatura também a coisa fica rasa, fica completamente voltada para técnicas, e isso não é bom, né? Mas sim que deveria ter uma transversalidade com a economia criativa para esses elementos que eu me referi, que são esses elementos de ordem do mundo mesmo, né? De como se insere no mundo. Rapidamente, o Lipovetsky, naquele livro O Capitalismo Artista, ele diz que os dois grandes atores do capitalismo atual são os seguintes: o designer, que desenha no espaço, e o escritor, que desenha no tempo. Né? São dois tipos de desenho. Agora, se a gente fizer somente uma formação de escrita para dentro, né, sem pensar que esse design no tempo se conecta com o design no espaço, ou seja, alguém que faz uma caneta, né, ou um carro, ou um edifício, ou uma cidade, mas isso tudo precisa de um desenho no tempo, um desenho da palavra, de narrativa, de discussão. E isso sim é próprio da narrativa e próprio da literatura. A literatura que sabe como as histórias são feitas, como os personagens são criados, etc, etc. É bem interessante isso. Eu não sei se existe algum curso no Brasil desse jeito, eu acredito que não conheço. Quadro amarelo. Um curso, não, eu digo assim, um curso, uma graduação de mercado editorial, em que aí sim você vai poder intersectar todas essas diferentes perspectivas, desde a ponta lá da escrita mesmo, e da teoria da literatura, até a ponta da economia criativa. Eu acho que teve um na Unicinos. Um curso assim. Eu acho que teve um na Unicinos, que foi até antes mesmo dos mestrados aqui, ou pelo menos da graduação da PUC. E tem um da Casa Educação, mas ela não pega a parte da escrita, pega só a parte da formação do editor. Não, então, eu acho que a Unesp tem, né, uma discussão sobre isso,
Mas realmente, André, acho bem importante ter, né, uma conexão grande, assim, né, de todos esses saberes. Muitas áreas, na É verdade, né, muita que a gente gente. precisa, né? Aham. Precisa entender um pouco de cada coisa, precisa entender de direito, sério, precisa, entendeu? Preciso. Você precisa entender da sociedade, sabe? Porque para inserir de uma maneira mais qualificada, né, o escritor. Por exemplo, por que que os escritores só optam por copyrights restritivos? Qual é a discussão que existe, sabe, sobre outros tipos de copyright? Não, isso tem a ver com o direito do autor, né? O que que o autor ganha ou não ganha com outros copyrights, né? Aliás, o que que as editoras ganham, né? Tem editoras da Espanha que trabalham com copyright não restritivo, por exemplo, e eles dizem, olha, quem tem medo de copyleft, né, é o mau editor, porque o bom editor não tem medo que deixe copiar, porque ele sabe que o livro dele físico, né, Uhum. vai ser comprado por causa do papel, exatamente o que a gente estava falando, por causa do design, por causa daquilo que ele coloca no texto, né, aquilo que coloca Sim, além do texto. além Né? do Uhum. texto. Uma coisa que deve ser, a gente tem que trazer mais isso para o debate mesmo, né? Outras alternativas e até mesmo provocações, assim, no sentido de, tá, quem sabe todo mundo que comprasse o livro físico não teria direito de ganhar também o e-book, como eu dei agora, ainda que a Terra se abra automaticamente para as pessoas que comprarem. Ou, Uhum. bom, a editora, né, vai bancar esse livro aqui, o autor vai ficar com 10%, mas quem sabe o autor não tem uma porcentagem maior sobre o e-book, já que não tem o gasto de impressão. E digo maior, não 10, 15, 20, mas maior, tipo, Isso. proporcional à sua arte de criar do livro, né? Porque o livro só existe porque um escritor É. perdeu 3, 4, 5 anos da sua vida escrevendo. Então, são temas que a gente vai ter que, ainda mais nesses momentos que está cada vez pior, conversar. Porque Pois é, pode o acontecer os negócio assim, escritores amanhã depois não quererem mais editora e cortarem esse elo da cadeia. E aí vai ser ruim para eles também, exatamente. né? Isso é Porque o algo escritor bem tem força para possível. fazer isso. O que acontece assim, o que aconteceu com os músicos, e tu bem observou, Rodrigo, os músicos nativistas, né? Alguns Uhum. deles, na verdade. Quando a gente estava no estado, aí teve bem essa discussão e a gente puxou muito a coisa do Creative Commons. E teve uma reação de vários artistas da música, né? Artistas, inclusive, bem engajados contra o mercado e tal, e que de uma hora para outra era a favor do mercado, mas assim, de uma maneira raivosa, né? Defendendo as grandes gravadoras, sabe? Você está entendendo o que eu quero dizer? O que acontece é que no mundo editorial, Rodrigo e André, também acontece a mesma coisa. A falta de discussão sobre outras possibilidades gera esse monte de mal-entendido, né? E, inclusive, gerou na música, eles tiveram o problema antes de todo mundo e já saíram do problema, digamos, não que saísse, mas eles já têm alternativas, que é streaming, tem lá um sistema que tá andando em E anda. função dessa desmaterialização. E A praticamente as desmaterialização. pessoas pararam de piratear a música porque não tem por que tu piratear a música se ela tá toda ali. Dava uma trabalheira parar, baixar um CD, não sei o quê. Não precisa estar ali, só dá o play. Ou tu Exatamente. escuta Então, uma propaganda ou tu faz uma assinatura. outro faz uma assinatura. Então, enfim, o que acontece é que a indústria do livro é a mais antiga enquanto indústria. Né? A própria ideia de copyright nasceu no mundo editorial. Então, o escritor ainda é uma figura assim presa à era industrial e a uma perspectiva bem assim arraigada, né? O que eu noto é que muito De escritor, ele é meio contra, não sei se é uma impressão minha, eu acho que quer manter aquele status quo para não ter mais um trabalho, sabe? Assim, tipo, não, eu acho feio escritores que se divulgam. Tá, mas na verdade ele tem preguiça de se divulgar, não quer mudar, então não quer que o sistema mude pro dele seguir do mesmo jeito. Enquanto talvez as editoras hoje já queiram escritores que estejam presentes nas redes sociais, que estejam também trabalhando pro livro e não deixando o livro sozinho numa prateleira se vender como era antigamente.
E às vezes não é nem preguiça, às vezes é que o cara não sabe fazer Não mesmo. sabe. É que eu acho que a gente sempre tem capacidade de tentar aprender. A não ser que tu seja uma pessoa muito, muito, muito mais velha, com muita dificuldade de meio. Vou dar para minha avó. A gente deu um celular para minha avó uma vez, né? Que ela queria o celular. Aí ele ficava assim, né? Por óbvio. Quando preteia a tela. Aí ela preteava a tela, ela ligava e dizia que tinha estragado. Porque, tipo, não dá, né? Mas fora esses casos excepcionais, acho que a gente sempre tem capacidade de aprender, de se esforçar um pouco. Bom, mas assim, ó, o que eu acho é que, sim, tem figuras que têm um conhecimento excepcional, estético, um nível de pesquisa absurda, muito própria, e que, de fato, não tem tempo para mais nada, nem quer ter tempo para mais nada. Nem Né? quer. Deveria acontecer, na verdade, assim, uma forma de trabalho que absorvesse, uma forma de absorver esse tipo de conhecimento, senão nós vamos perder esse conhecimento também. Né? Porque tem vários amigos meus mais velhos e tal que estavam na indústria editorial tradicional, né? E ela se transformou e está se transformando, e eles estão em busca de youtuber, daí em busca de outras figuras, que também é o outro lado, sabe, Rodrigo, disso? Uhum. Que daí a gente está perdendo esse conjunto enorme de pesquisa estética, né, dessas figuras. Então, na verdade, assim, a gente tem que encontrar meio termo. Vou dar um exemplo aqui. Pontes. Um grande escritor de Belém do Pará, Vicente Cecim, que já ganhou o prêmio APCA, junto com João Gilberto Noll, inclusive nos anos 80, escreveu Viagem a Andara, Silencioso como Paraíso, enfim. Ele é um grande escritor, é um escritor para escritores, digamos, né? Aquele escritor que é conhecido no mundo dos escritores, dos poetas, principalmente, ou de quem faz a literatura, uma prosa mais poética. Cara, ele tem uma dificuldade enorme de publicar. Acaba, assim, que ele não vai fazer o mesmo, sabe, show Não tem nosso, como. de mais jovens, assim, não vai, entendeu? É outra coisa. Mas, então, para esses aí, o André e o Rodrigo, precisa ter edital. Esse edital, sabe, pode ser público, privado, pode ser, mas tem que ter alguma forma de absorver essa... Porque eles não podem ficar escondidos por causa disso, né? Pois é. Então, assim, a gente está num momento de grande transformação. Tem alguns que estão subindo na onda, mas tem outros que estão no meio e tem outros que estão lá embaixo, vão ser consumidos, né? E, de repente, isso vai fazer muito bem para carreiras, mas não vai fazer necessariamente bem para a literatura. Né? Porque pode ser que muita coisa boa se perca no meio disso. Por isso, então, a gente está num momento bem delicado e complexo, né? Sim, do ponto de vista individual, Rodrigo, né? A atitude, né? A proatividade do escritor, a conexão, né? Máxima possível, mas nem todos têm habilidade, por exemplo, para falar. Tem gente que não gosta de falar. Sim. Né? Gosta de escrever, entendeu? Tem conhecido, eu tenho conhecido. E para todos esses permanecerem, como tu disse, a gente tinha que ter políticas públicas que permite que a gente que está aqui tentando fazer uma reunião à distância e convidando as pessoas para nos olhar, mas também abrindo um espaço para todos coexistirem com pontes, né? Pontes e não precipícios. Vou dar um exemplo. O próprio Vicente Cecim, tá? O Cecim é uma figura tipo assim, é um Tarkovsky, tá? Tempo totalmente outro, mora na Amazônia, né? Um baita de um escritor, filósofo, figura assim de altíssimo nível, tá? O Luiz Costa Lima, um dos grandes teóricos da literatura no Brasil, ao dar um exemplo para um caderno de Pernambuco, aquele caderno de Pernambuco, um exemplo de o quanto a literatura Rio-São Paulo invisibiliza o restante da literatura brasileira. Entenderam a frase que eu falei? Uhum. Né? O Luiz Costa Lima, a foto que ilustra isso é ele levantando da cadeira para pegar um livro do Vicente Cecim. Tá? Cara, a gente não pode continuar invisibilizando isso. A indústria cultural invisibilizou. Você está entendendo? Agora, o que vem pós essa indústria cultural, Rodrigo, não pode também invisibilizar. O que eu quero dizer é o seguinte: esse tempo
tarkovskiano do Cecim não vai ser absorvido numa live de 1 hora no máximo, entendeu? Vai ser outra. Como é que a gente vai absorver isso? É outro Bom, ritmo. é outra, mas são outras coisas, outras formas de se relacionar com esses tempos. Tu vê um negócio que tu fala que me preocupa, assim, que na verdade eu até não me dei conta, mas alguns autores de outros estados se deram conta, né? A gente está aqui numa conversa entre autores e provavelmente quem está nos assistindo são autores também. E bom, quem ficou até aqui, que já passamos de hora, não é gente que vai ter discernimento para entender. Mas teve agora falando em lives e autores modernos, teve um festival, uma mesa, não sei como é que se chama, da Companhia das Letras, né? Virtual. E aí a gente vê que aquele discurso de que a gente não traz as pessoas para Flip porque sai muito caro trazer autores de outros lugares, que Rio, São Paulo e mais uma meia dúzia de gaúcho. Só que no festival virtual, ou seja, onde só bastava a pessoa ter seu computadorzinho, sua internet, só estavam era só autores gaúchos, cariocas e paulistas. Não tinha gente de outro lugar do Brasil inteiro participando do Festival da Companhia das Letras. Então, a gente vê que a desculpa do preço das passagens era falsa. Ali eles têm um problema de curadoria, de olhar para outras pessoas. Aí é isso, gente. A gente tem que ampliar a diversidade cultural. E a diversidade cultural significa a gente utilizar essas ferramentas, né, para dar lugar para outras figuras. Acho que não só os moderninhos. Essa é a questão que me incomoda, entendeu? Porque senão a gente vai perder esse monte de conhecimento absurdo que vai ser, cara, vai ser um desastre para o restante. Vocês estão entendendo? Nessa conexão que eu falava, da conexão do mundo do livro com esse mundo digital. É uma baita de uma responsabilidade nossa, eu acho, no sentido de geração, entendeu? Gerações que estão ali em contato com esse pessoal. Daqui a pouquinho acabou, entendeu? E aí não vai ter só oi galera, deixa um like aqui, entendeu? Que não é. Adianta também, não. Sacou? A gente vai pegar esse nível de aprofundamento, né? De um longo encadeamento lógico, de um longo encadeamento estético e, né, formatar para uma propaganda, na verdade, né? Tim, tu tem mais alguma pergunta ou a gente pode ir para o nosso bloco aí de indicações? Acho que a gente pode ir, cara. Não tenho mais perguntas. Então tá, eu vou... Pessoal, como vocês se lembram, né? A gente tem sempre um segundo bloco aqui no nosso videocast, Quarentena Cast. Eu vou começar aqui indicando um livro, vou passar para o Jefferson, tu já vai deixando o teu, depois o Tim indica o dele e já faz o nosso tradicional fechamento aí. Minha indicação mostra, Jefferson, essa questão que a gente está falando do livro físico. Por quê? Casa dos Espíritos. Eu vi o filme nos anos 90, quando saiu, e peguei esse livro para ler na época, não consegui, era muito novo, o livro e o filme, apesar de terem a mesma história, tipo, toda essa questão do realismo mágico que a gente tem aqui me causou estranheza, né? Uma pessoa, sei lá quantos anos eu tinha quando saiu aquele filme, 96, 97, né? 11, 12 anos. E essa semana, no começo da quarentena, aqui eu tava com vontade de ler um livro que até o Tim, quando leu O Poderoso Chefão, ele falou, bah, como é bom a gente ler uma saga, né? E eu tava a fim de ler um livro com tempo. Eu não tava querendo ler um livro líquido, eu não tava querendo ler esse livro contemporâneo que a gente faz já, porque a gente sabe 150 páginas. Não, eu queria passar um tempo com alguns personagens, me vincular por eles. E me lembrei da Casa dos Espíritos e puxei, e não podia ser mais pertinente. É um livro que, durante 2/3 dele, a gente acompanha essa saga familiar, do Trueba, da Clara. Mas quando a gente chega no momento do golpe militar, do que aconteceu antes, um pouquinho do golpe militar, quando a esquerda ascendeu ao poder no Chile, acreditando num projeto de implementar políticas sociais através do voto, através da democracia, e uma direita derrotada, que, assim como a Aécio Neves no Brasil, e tem frases aqui do livro que são iguais, eles dizem assim, ó, não vamos deixar eles governar. Vamos gerar uma crise e derrubar. E tudo que acontece na terceira parte desse livro aqui
infelizmente, parece coisas que estão acontecendo aqui no Brasil nesse momento 2020 que a gente está assistindo. Então, foi um desses espíritos aí dos livros, que acompanha os livros, que me fez puxar esse livro agora. E um livro lá que saiu em 96 ou 94, mas que é essencial e leiam e comparem com o que a gente está vivendo agora, para, se ainda for tempo, a gente resistir a essa truculência e esse governo autoritário que a gente está acompanhando. Jefferson, vou passar para ti indicar o teu livro aí. Bom, eu vou fazer uma conversa de compadre. Esse é bom. Eu vou indicar aqui o Escrever Ficção, que para mim é um marco, né, na escrita criativa, na bibliografia de escrita criativa do nosso país, do Assis Brasil, Luiz Antônio Assis Brasil, Escrever Ficção. Olha aí, ó. Tá em mãos, o meu tá aqui do lado também. Mais do que, né, pensar num manual de escrita criativa, é um livro que ele possibilita uma visão muito sistêmica sobre a criação literária, e principalmente toca num assunto que é a questão do humano, né? Não adianta técnica, não adianta criatividade, não adianta expressão, se essa expressão não é de um sujeito que se coloca profundamente as questões humanas, né? Eu acho que colocar isso, mais do que o que o Assis faz nesse livro, que é a centralidade da questão da personagem, a grande sacada dele que recoloca a questão da construção de personagens a partir de algo muito sólido, né? Que é a questão essencial da personagem, e que, por sua vez, conecta com todos os elementos aí psicológicos, psicanalíticos, e mais do que isso, é o quanto o Assis Brasil chama, né, a atenção para a questão humana, né? Essa não é uma arte simplesmente de especialistas, o Rodrigo e André. Do ponto de vista técnico, mas não pode ser, né, a barbárie do especialismo, como diria o filósofo Ortega y Gasset, que eu estudei bastante, e que diz, né, muitas vezes o que acontece é que o século XX, no caso, né, ele falando do século XX, é um século de bárbaros especialistas, pessoas que são especialistas, mas que balbuciam sobre o restante das coisas, né? Nós vivemos uma época de bárbaros especialistas, enquanto que essa dimensão humana é fundamental para que a gente tenha uma escrita criativa bem mais impactante do que simplesmente um conjunto de técnicas. Bom, eu quero hoje indicar as entrevistas da Paris Review. Saiu pela Companhia das Letras há alguns anos atrás. Esse aqui é o volume 1. Eu recebi ele essa semana. Oi? Eu recebi ele essa semana, comprei do sebo da escritora Kelly Pedroso. Ah, legal. Eu confesso que eu não sei se já saiu o volume 2, eu não sei se já existe ou não. Tem 2 volumes. Já saiu tudo. Já eu conheço, é sensacional, né? Tem 2 volumes. Eu li só o volume 1, acho muito bom, assim, Tem 3? Eles fizeram um compilado, né? Então, neste volume 1 que tem Borges, tem Faulkner, tem Primo Levi, tem Paul Auster. Enfim, para todo mundo que se interessa por literatura, sejam autores ou não, cada entrevista aqui dá para se aprender muita coisa, né, cara? E, enfim, recomendo. Não sei se está... Acho que se encontra, não sei se está esgotado ou não, mas acho que se tiver, se encontra facilmente estante virtual, sebos, na Amazon tem. E etc. Aqui no Brasil, antes dessa edição, André e Rodrigo, saiu com as entrevistas da Paris Review. Era uma coisa assim que todo mundo tinha que ler, né, assim, nos anos 80 e antes disso. Mas aí eu acho que no início dos anos 80, saiu um conjunto de entrevistas dos 3 volumes, são vários volumes, na verdade, que se chama Escritores em Ação. Olha o nome. Um nome nada a ver, Escritores em Ação, que eu ganhei de presente do Paulo Bentancur, que foi meu grande mestre. Eu devo muito a ele. Infelizmente, ele morreu agora há pouco tempo, 3 anos atrás, 4 anos atrás. Mas ele dizia, olha, isso aqui é o seguinte, o que tu precisa é ouvir o que os escritores falam sobre escrever.
Então, essas entrevistas são fundamentais, porque ali está o que o Nabokov pensa sobre escrever. Bom, a entrevista do Philip Roth aí é uma coisa sensacional, né? Em que ele fala sobre o imã, o projeto o processo de planejamento dele, que é sensacional. Eu uso muito essas contribuições todas nas minhas oficinas. Legal. Então tá, Bom, pessoal. acho que a gente já vai para o encerramento, né, Rodrigo? Encerramento. Começa contigo aí. Sim, Jefferson, queria te agradecer aí, foi muito rica a conversa, até estava conversando com o Rodrigo antes, que puxou para um lado assim que a gente nem estava esperando e que foi super rico, assim, né? Então, obrigado aí pela participação, tomara que a gente possa gravar outros programas para falar de outros temas. Maravilha, assim, o que vocês quiserem aí, a gente troca aquela ideia. E vamos conversar, a gente tem a Quintas On Live no nosso, né, quadro amarelo. No Instagram, né? Convidar vocês também para a gente conversar lá, beleza? Beleza. Legal. Então tá, pessoal, só vou deixar então um convite. Semana que vem a gente tem o 3º vídeo sobre escrita criativa aqui no canal. A convidada da semana que vem vai ser a Carol Ben-Simon, né, vencedora do Jabuti ano passado, autora do Clube do Jardineiro de Fumaça. Vai falar com a gente direto da Califórnia, que ela mora lá nos Estados Unidos. E de reflexão final, pessoal, gostaria de... Eu não me lembro quem foi que estava comentando sobre isso na internet essa semana, e vem a calhar com o nosso tema de hoje aqui, principalmente pela importância do estudo e das políticas de cultura, porque nesse momento de isolamento social que a gente vive, nessa quarentena, nesse distanciamento social, a gente descobriu que é capaz de viver sem ir a restaurantes caros, sem comprar roupa nova toda semana, sem andar de carro, sem o madeiro, sem o velho da van, mas a gente não é capaz de viver sem literatura, sem filme, sem música e sem cultura. Sem isso, né, a gente teria enlouquecido dentro dessas paredes brancas. Tá, pessoal? Muito obrigado pela presença de todo mundo. Tim, Jefferson, vamos encerrando por aqui. Brigadão pela parceria e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.